Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações, clique no sininho. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. A nossa videoaula de hoje é uma continuação sobre a maximização de lucro em diferentes estruturas de mercado, certo? A gente já viu duas deles, que foi a maximização do lucro sob o mercado de concorrência perfeita e a maximização do lucro sobre mercados de monopólio. Ok? Ok. Vamos lá. Maximização do lucro no mercado de concorrência perfeita. O que é mais relevante no mercado de concorrência perfeita? É que você não precisa se preocupar com o seu concorrente. Certo? Por quê? Porque ele é tão pequeno, não é? Em relação ao mercado como um todo, que as decisões individuais deles não te afetam em nada. Tá? Então a única coisa que você precisa se preocupar no mercado de concorrência perfeita é com a quantidade que você vai produzir, porque o preço é dado. No mercado de monopólio, você também não precisa se preocupar com a concorrência, porque ela não existe. Então no mercado de monopólio, você também só precisa se preocupar com a sua própria quantidade, tá? Porque a tua quantidade vai definir o preço de mercado. Bom, no mercado de oligopólio, essa situação não acontece. Por quê? Porque geralmente as suas decisões de preço e quantidade no mercado afetam o teu concorrente, porque são poucos concorrentes. E aí, obviamente, toda ação que você toma no mercado terá uma contrapartida, uma contração do concorrente. Então você tem aqui, né, para você tomar decisões de preço e quantidade no mercado de oligopólio, você tem que entender um pouquinho de teoria dos jogos. Não é o objetivo aqui. Né? A gente num vídeo mais à frente vai poder abordar sobre teoria dos jogos, mas eu já falei sobre interação estratégica e a opção da cooperação ou da busca pelo interesse próprio no vídeo sobre dilema dos prisioneiros, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês clicarem lá, certo? Então vamos entender como funciona o mercado de oligopólio. Primeiro vamos conceituar. O mercado de oligopólio é um mercado em que poucos concorrentes oferecem produtos similares ou idênticos, certo? Eu diria que grande parte dos mercados globais são oligopolistas. Por exemplo, no Brasil, fabricante de ônibus, tem poucos, tem 3 ou 4, é um oligopólio. Fabricante de automóveis, é um oligopólio. Companhias telefônicas, é um oligopólio. Televisões abertas, é um oligopólio. Fornecedores de televisões a cabo, é um oligopólio. Então existem a maioria dos mercados, veja bem, grande parte dos mercados que a gente conhece, que a gente vê em propaganda de TV, são basicamente compostos por oligopólios, que é essa estrutura com poucos concorrentes. Quantos são os poucos? São poucos o suficientes para sentarem numa mesa, fumarem um charuto e combinarem preços. Certo? Isto é o oligopólio. Não existe poucos, é 3, é 4, é 5, é 6, é 10, não. Poucos é quantidade de empresas que podem tentar ou têm viabilidade de combinar preços. Né? Então, sendo oligopólio um mercado com poucos concorrentes, a questão que surge é possível que haja cooperação para elevar os preços e os lucros das empresas? Sim ou não? Né? De novo, me reporta o dilema dos prisioneiros. Vão lá. A resposta de cara é: podem tentar, mas não vai funcionar. Você se lembra do equilíbrio de Nash? Vão lá no vídeo sobre dilemas prisioneiros e vocês vão entender. Bom, mas vamos partir da hipótese que sim. Sim, os mercados, os oligopólios vão sentar e cooperar para elevar preços e lucros. Bom, se duas empresas dominam o mercado e elas sentam para combinar preço e quantidade, elas têm um comportamento de monopólio. Correto? Tá? Se 2 ou 3 empresas sentam e combinam, por exemplo, as empresas que participavam do Petrolão lá, que são meia dúzia de empresas que podem e têm condições técnicas de construir uma estrada. Se elas sentam e fazem um acordo de cooperação, elas têm um comportamento de monopólio. Se elas não cooperam, então elas têm um comportamento de mercado de concorrência imperfeita. Não concorrência perfeita, porque não são muitos, mas de mercado concorrencial. Certo? Então,
nós precisamos entender sim ou não se há cooperação. A gente já sabe, por causa do dilema dos prisioneiros, de que a chance de que haver cooperação é pequena, porque os agentes buscam o benefício próprio. Tá? Quais são as políticas públicas que a gente pode fazer para os oligopólios? Basicamente, toda nação, todo país, tem um conjunto de leis para combater exatamente esta cooperação aqui. Né? Geralmente as leis nacionais vedam a cooperação e a combinação de preços, exatamente para que não tenha comportamento de monopólio. Então, esse conjunto de leis são conhecidas como legislação antitrust. Tá? E ele é um conjunto de leis cujo objetivo é impedir que oligopólios tomem atitudes contrárias à concorrência. Tá? No Brasil, esse é o CAD, né? É o CAD que exerce esse papel, né? Municiado de legislações antitrust, ok? Vamos entender como é que se dá um mercado de concorrência perfeita. Desculpa. Como é que se dá o lucro no mercado de oligopólio? Perdão. Ok? Vamos lá. Vamos pegar a nossa tabelinha aqui e vamos pegar esse exemplo. Imaginemos um duopólio. O que é um duopólio? É um oligopólio com duas empresas que fornecem água. Para a gente não precisar ficar aqui fazendo muitas considerações, vamos imaginar que o custo marginal é zero. Certo? Como é que... Vamos imaginar o seguinte, eu e meu vizinho dominamos o mercado de água, somos donos do único poço de água de um vilarejo, certo? A nossa única dúvida... Aliás, perdão, nós somos donos de 2 postos de água no vilarejo, eu tenho um, ele tem outro. Né? A gente pode concorrer pelo mercado, ou a gente pode combinar preço. Né? Se nós combinarmos preço, nós somos um monopólio. Se nós concorrermos, nós somos um mercado de concorrência imperfeita. Tá? O que acontece se eu e meu vizinho pararmos para combinar preço? Nós vamos ter comportamento de monopólio, certo? No comportamento de monopólio, o lucro que se tem é o maior possível. Nesse nosso mercado aqui, o maior lucro possível é 60 litros d'água, vendendo a R$60, lucro R$3.600. Ok? Beleza, vamos imaginar como funcionaria. Vamos botar aqui, deixa eu ver. R$3.600 de lucro, divide 1.800. Vamos para que eu e meu vizinho não briguem? Vamos dizer, olha, a gente vamos pegar um lucro de 3.600, vamos pegar 1.800 para mim, 1.800 para ti. Cada um produz 30 litros de água, ok? Beleza? 30 litros para mim, 30 litros para o meu vizinho. Vamos vender cada um a R$60 litro e vamos ter 1.800 de lucro, certo? Certo. Aí eu vou para casa e eu digo o seguinte, cara, mas veja bem, eu conheço meu vizinho. Vamos imaginar aqui, esse aqui sou eu, Cláudio, esse aqui é o meu vizinho. Aí eu vou lá para casa e penso o seguinte, tá, mas e se eu descumprir os limites? Se eu produzir mais 10 litros e o meu vizinho se mantiver nos limites do acordo e produzir nenhum litro adicional? Olha, se eu produzir 10 litros a mais, nós vamos produzir em conjunto 70 litros d'água. Só que quando eu aumento a minha produção, o preço cai. Né? Mas ora, se eu vou produzir 40 litros d'água e eu vou vender cada litro a R$50, o meu lucro será de R$2.000. Como o meu lucro anterior do acordo é 1.800 e agora ele vem para 2.000, o meu lucro aumenta. Então vale a pena para mim descumprir o acordo, porque o meu lucro aumenta. R$2.000. É mais do que 1.800. Eu vou lá e testo isso. O que acontece com o lucro do meu vizinho? Bom, como ele vai vender 30 litros d'água a R$50, o lucro dele é o que sobra no mercado, né? 1.500. Ou seja, a minha decisão individual de aumentar a quantidade de água diminui o lucro do meu vizinho, de 1.800 para 1.500. O que acontece? A pergunta é, vai valer a pena para ele retalhar? Ele pode retalhar e aumentar a quantidade, presumindo que ele jamais vai aumentar a quantidade para reduzir o preço só por vingança? Ele só vai fazer isso se valer a pena para ele. Então, beleza. Vamos imaginar que ele também resolva aumentar 10 unidades. E ele venha para... Aí nós vamos ter 80. Aí eu produzo 40, ele produz 40. Né? Afinal, ele me retalhou, também aumentou a produção. Tanto eu quanto ele agora vamos vender 40 litros d'água a R$40. A divisão é 1.600. Certo? 3.200, 40 litros a R$40 para mim. Ou seja, ele aumentou, ele vai me retalhar porque o lucro dele sai de 1.500 para 1.600. Ao mesmo tempo, o meu lucro vai de 2.000 para 1.600.
Qual é a dúvida? Eu retalho de novo e aumento mais 50, mais 10? Bom, se eu aumentar mais 10, eu vou para 50, né? E o meu concorrente fica em 40, nós vamos para 90. Bom, eu vou produzir 50 litros a 30 reais. 50 litros a 30 reais dá 1.500. 1.500 é menor que 1.600. Né? Ou seja, não vale a pena eu continuar esse processo. Eu não vou aumentar a quantidade produzida. Então, eu não vou produzir mais 10 litros. O mesmo raciocínio vale para o meu concorrente. Ele não vai produzir 10 litros a mais. Então, olha só. Qual será o preço no mercado de oligopólio que maximiza o lucro? Não é o que maximiza o lucro, mas qual é o preço no mercado de oligopólio? 80 reais. Esse aqui. Se nós conseguirmos cooperar, seria 1.800 cada um. Mas não nos cooperamos. O resultado, o lucro será 13.200. 1.600 para cada um. Mas vai dizer, não, mas por que o cara fez essa burrice? Por que ele aumentou a quantidade se sabia que o concorrente ia aumentar? Por causa dos dilemas prisioneiros. Se eu aumentasse a quantidade, meu lucro aumentaria. Se eu respeitasse o acordo e o meu concorrente desrespeitasse, o meu lucro ia cair, então a minha solução seria aumentar, a minha decisão seria aumentar. Se eu tivesse certeza que o concorrente não ia aumentar, a minha decisão também era aumentar, porque me aumentava o lucro. Ou seja, o equilíbrio de Nash é 80 litros. Né? Então, olha só. No mercado de monopólio, esse é o preço. No mercado de oligopólio, este é o preço. No mercado de concorrência perfeita, por incrível que pareça, essa é a quantidade e a oferta, a quantidade de preço de equilíbrio. Por quê? Porque o lucro aqui é zero. Né? No longo prazo, né? No curto prazo até pode ter alguma coisa, mas no longo prazo é esse aqui. De novo, né? E aí então o que nós temos aqui? Nós temos um mercado de concorrência perfeita, nesse mercado aqui, concorrência perfeita, lucro zero. Oligopólio, lucro 3.200, do mercado inteiro, tá? Monopólio, 3.600, ou seja, realmente o lucro aumenta quanto menor for o número de empresas, que é o que o nosso quadro aqui reflete. Ok? Então tá bom. Aqui tem outros conceitos, só para a gente... Né? Conceitos de oligopólio, a gente já viu que é um duopólio, né? Que é um oligopólio com duas empresas. Um cartel é um acordo de empresas, por exemplo, a OPEP é um cartel. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, países, grandes produtores de petróleo que se reúnem para definir a quantidade de produção de petróleo para poder definir o preço mundial do barril de petróleo. Isso é um cartel. Né? Quando eles fazem um acordo, eles fazem um conluio, que é o acordo, efetivamente, das quantidades a serem produzidas para determinar os preços a serem cobrados. Ok? Tem outros dois conceitos aqui, só para a gente entender que eu também teria uma estrutura de mercado para compradores, né? Que seria um oligopsônio, quando eu tenho um mercado onde tem muitos vendedores, mas tenho poucos compradores. Por exemplo, a indústria automobilística, né? São poucos compradores. Ou um monopsônio, quando eu só tenho um comprador, que seria, por exemplo, a Petrobras no mercado, no Brasil, equipamentos para a indústria petrolífera. Monopsônio. Porque eu só tenho a Petrobras que compra. Certo? Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Já completamos quase toda a nossa maximização de lucro sobre diferentes estruturas de mercado. Vimos hoje o oligopólio, né? Então aqui eu vou deixar para vocês o vídeo do dilema dos prisioneiros e o lucro sobre o mercado de concorrência perfeita, tá? Para vocês poderem retroceder e entender um pouquinho melhor essa aula de hoje. Não se esqueça aqui de clicar e se inscrever no canal. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima videoaula.